aqui. Sim. Peraí. Tudo bom? Obrigado por comparecer. Deixa eu É nóis. só Você tá confirmar. fazendo zine, né? O teu projeto é esse. Não, então, eu faço zine assim, mocota, né? Mas aí é a primeira vez que eu quero fazer coisa com RPG e tudo mais. E eu não sei se o Kobe explicou meio por cima, mas eu descobri que as pessoas entendem melhor as perguntas se eu explicar o que eu tô fazendo, né? Sim, sem dúvida. Mandei pra mim. O Kobe não falou muito, não, mas falou que você tava fazendo zine de RPG e tal. É um extra de Breu, mas acho que o interessante são as regras, né? Tipo, vai funcionar em cima de Breu, mas é, as regras que é um universinho assim que você pode criar no seu próprio bairro, assim, sabe? Pode pegar um mapa do seu próprio bairro e criar ele lá. E se baseia em você sair e tem questão de que é um mundo meio Fallout, assim. Então mas é menos mutante, mais robô, assim. E Uhum, daí a progressão acontece por batalha e você gastar tempo para você tirar a peça desse robô, trazer essa peça, fazer um item com as peças que você tem. uhum. Então tem um pouco de Mutante Ano Zero, tem um esqueleto mecânico de Breu e tem uma brisa minha também. Uhum. E aí você queria mostrar um pouco das regras ou não sei se é o do layout, eu não sei porque assim eu sou podcaster, né? Não sei, Uhum. acho que ele falou para você, mas o meu rolê é tipo eu manjo um pouco de game design mais pelo podcast, pela minha pesquisa, eu não tenho grandes produtos assim, eu trabalho game design numa esfera de comunidade, né? Uhum. Então eu tenho uma campanha, eu construo um playstyle, né? Meu rolê é com um estilo de jogo, um manual de estilo, a partir do D&D clássico. E, e eu sou designer também, designer gráfico, designer, enfim, designer lato sensu, por assim dizer. Trabalho na Lura, como chefio uma equipe de design, então não sei se você quer focar o papo mais na questão do game design em si, que eu posso fazer uma análise contigo, ou se você quer focar mais na parte do produto, né, do design da coisa, do design gráfico do material, não Ah, sei. não, então, eu preparei umas perguntas e é meio sobre RPG, OSR, sobre zine, Ah, tá. sobre arte. Ah, tá bom. Beleza, pode ser então. O, Simbora. o Bruno jogou minhas perguntas no IA e daí ficou meio um pouco acho, mecânico de ler, mas não tem. Pra você, quais são as principais referências que pautam estéticas de zine de RPG? Que elementos visuais ou gráficos você considera essenciais para comunicar o espírito de um jogo? Ah, tá, deixa eu tentar botar dessa forma. Eu acho que zine de RPG, as principais influências das zines de RPG, acho que estou falando aqui no universo da OSR, né, do Old School, especificamente, é a própria comunidade proto-RPG, né? Essa comunidade que criou o RPG, que era uma comunidade muito ativa em relação à construção do próprio material. Então, o do-it-yourself era muito forte lá. Né? Você não tinha ainda essa ideia de zine como a gente veio a ter um pouco depois do movimento punk nas ruas, né? Mas você tinha muita produção doméstica. Né? Então, o RPG nasce num contexto muito artesanal, muito no contexto das comunidades construindo material para si. Então, acredito que essa referência das pessoas que criam zines, de forma geral, elas vão puxar muito tanto dessa comunidade, nas construções que fazia para os próprios grupos, no contexto do próprio jogo, essa comunidade proto-RPG, e também nos zines que a gente tinha, tanto da comunidade de wargame, quanto das comunidades de fiction, né, de pulp fiction, de fantasia pulp, de fantasia sword and sorcery, que eram muito ativos nesse ponto. E aí
tem uma modernização dessa linguagem com os zines punks, e aí eu acho que o OSR, quando aparece, sintetiza um pouco essas duas ideias. Então na época você pelo menos você não identifica uma estética padrão, né? Que nem, por exemplo, se a gente fala de aventura medieval, esteticamente você vai ver livros repletos de coisas parecidas com ilustração da Blizzard, com... Cara, assim, falando no contexto que eu vejo as zines aparecendo no RPG, elas aparecem no contexto da Old School Renaissance. E a Old School Renaissance é um movimento que passa muito mais pelo resgate de fontes antigas do RPG, então se debruça muito sobre o Old School. Então acho que por isso essas fontes as fontes dos zines de RPG passam muito por esse ciclo dos Wargames, né? Então você pode pesquisar aí White Dwarf, você pode pesquisar aí sei lá, publicações que gravitam em torno até do D&D, né? A Tipo o Judd's próprio Guild tem... Chainmail. Chainmail o próprio D&D, a Chainmail, elas saíram em formato de zine, né? Tem o Don't Give Up the Ship, você tem muita... Tipo, o próprio D&D original, ele sai no formato de zine, né? Pequenos folhetinhos. Folhetinhos não, desculpa, pequenos livretinhos. Então, acho que tudo isso aí é uma influência muito forte que eu vejo no D&D, no zine surgindo no contexto do old school. E aí, obviamente, depois de um tempo, você vai ver uma explosão disso, né? Com art punk, que é uma influência da nova old school, né? do NSR, da New School Revolution, e também ganhando outros âmbitos aí, como RPG solo, como RPGs também indie, puxado para os story games. Então você vê aí outras influências entrando. E aí entram diversas influências que eu acho que vem desde dessa geração de zine moderno, né, que aparece em, sei lá, em eventos de impresso e tudo mais, e aí já é um outro barato, que eu acho que é um barato de testar o zine, testar manualidade, testar reprodutibilidade no momento onde o produto digital já impera. Então, talvez a gente possa botar nesses momentos distintos. O primeiro, influência das comunidades originárias do RPG, e depois uma influência dividida ali com os zines punks, e um terceiro momento com essas estéticas diversas que os autores começam a trazer quando eles levam o movimento do it yourself para fora do old school. Sacou? Uhum. Perfeito. E você acha que o formato da zine, ela impacta como elas são lidas, jogadas, pensadas? Você vê o formato como uma limitação ou como uma ferramenta de design? As duas coisas. Eu acho que limitação leva você a criar de determinada forma, né? As condições materiais que você tenta construir alguma coisa levam você a tomar decisões também em muitos níveis. Então, acho que as duas coisas. Certamente, quando você toma a decisão de publicar um jogo por meio de zine, né, você está tomando um partido estético, né? E esse partido estético vai conversar com os partidos lúdicos que você vai tomar. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra necessariamente. Eu acho que as duas coisas necessariamente conversam. A forma que você produz vai dizer também é, o resultado que você vai chegar lúdico também. Bacana. Bloco 2. Qual que fez isso? Peraí. Tá claro? Eu acho que tá claro a Não, opinião? sim, Tá, tá claro. tá suave o É a mesma suficiente? coisa, limitações geram estilo, né? Não só É, de. é. Não Sabe só de sabe jogar. o Brian Eno? Uh-uh. Brian Eno é um cara da música e tal, envolvido com trilha de filme, envolvido com Bowie, envolvido com muita gente interessante. Acho que vale a pena buscar essa referência na vida pessoal, não necessariamente no trabalho. Mas esse cara tem um pensamento sobre estética muito interessante. Ele fala que as limitações que determinada geração enfrenta na produção do seu conteúdo, na produção do seu material,
essas limitações elas vão pautar o que vai ser a estética que vem a seguir. Então, eu acho que isso sintetiza muito esse pensamento, né, de que se você decidiu por determinado meio, esse meio tem suas limitações, e essas limitações vão dizer o que vai ser a estética que vem dali. No meio do RPG, eu costumo dizer, no meio dos jogos até, né, eu acho que as pesquisas mais modernas sobre jogos encaram que não somente as regras limitam os jogos, mas a própria mídia que você está usando para escolher, que você escolheu para levar seu jogo, essa mídia já vai trazer limitações que se somam às regras de uma forma diferente, né, com uma outra pegada. Beleza, não ficou claro. Beleza. Como você enxerga a relação entre autor, editor e jogador em desenhos de RPG? Essa relação pode mudar quando o autor também é designer de jogo? Autor, editor e... E autor, editor... Ai, peraí aqui. Autor, editor e jogador. Autor, editor... Se essa relação... Se essa relação também muda quando você é o designer do jogo. Tá, a relação entre autor, editor... Essa aqui eu acho e... que a IA do Cobb ela deu uma prejudicada. Deixa eu pegar a Ela... versão original. Tem um TXT Sim. salvo em algum canto aqui, peraí. Hum. Ah, não, perdão. Você gera a relação entre designer e jogador. A relação entre designer e jogador. Acho que sim, cara. Assim, tem essa questão que eu trabalho muito, né? Que é o RPG tem uma natureza artesanal muito forte dentro do mundo dos jogos. Mas se você for comparar um jogo de videogame com RPG, o RPG ele precisa muito de uma adaptação da experiência programada com o jogo em si, com o jogo que acontece. Ele tem esse espaço de mesa que é muito necessário de uma reinterpretação. As regras e os limites do jogo e a proposta do jogo ela tem sempre que ser reinterpretada. Então, no RPG, essa equação, né, autor e jogadores, ela passa por um momento ali em que os jogadores eles fazem uma certa curadoria da experiência, que não necessariamente acontece em todos os jogos. Quando você tem um Resta 1, quando você tem sei lá, um GTA, sei lá, uma parada dessa, o jogador não faz tanto essa curadoria, faz em algum nível. Customiza o seu personagem, escolhe o caminho que ele vai tomar, escolhe as quests que ele vai fazer. No Resta 1, várias três opções que ele tem ali. Mas na RPG, essa reinterpretação das regras no espaço de jogo ela é muito necessária e ela é fatalmente feita não somente pelo mestre, mas também pelos jogadores. Então, os participantes, por assim dizer, eles têm um papel crucial em como o jogo vai ser experienciado para além do game design. Eu coloco isso num espaço artesanal, entendeu? E, assim, fora, obviamente, né, fazer sua ficha, como você acha que o jogador poderia ter mais inferência na maneira que o jogo é jogado? Bom, tem muitos canais, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, um método de análise de jogos, que é olhar o jogo pelo MDA, né? O Mechanics, Dynamics, Aesthetics, né? Que é um framework, um modelo de análise de jogo. Eu acho que ele é insuficiente, mesmo no espectro formal, ele é insuficiente para analisar RPG, porque o espaço dinâmico do RPG, ou seja, onde os participantes tomam suas decisões, é informado por muitos canais para além das regras, das mecânicas e tudo mais, né? Focado na mecânica. Então, eu entendo que eu acho que há um espaço muito grande para a inferência do jogador no jogo, por exemplo, quando ele toma decisões estéticas sobre o seu personagem, quando ele decide, né, quem é seu personagem, né, e quando ele entende como esse personagem vai conversar com o jogo proposto, né? Então vamos supor, se você abre o jogo ali, fala, bom, a gente vai jogar aqui um jogo, sei lá, um jogo tipo Vampiro, né? Um jogo Vampiro quinta edição. Você vai decidir o conceito do seu personagem.
para fora dos arquétipos que você tem no jogo, que já direcionam bastante, tem muitas decisões sobre quem é seu personagem que vão direcionar bastante esse jogo também. Então, sei lá, a escolha, né, as milhões de possibilidades de combinação de escolha entre os antecedentes, entre a construção numérica da ficha, as referências estéticas que você vai trazer, o próprio nome que você escolhe, a conversa que você vai ter com os outros participantes, isso tudo cria uma sopa de influências para o espaço dinâmico do jogo que é muito grande. Então, acredito que o RPG ele precisa ter ele precisa desse input do jogador, ele depende muito desse input do jogador, ainda que esse input do jogador vai fazer diferença no jogo jogado e não no jogo planejado. Eu acho que é importante botar. Tem sistemas OSR e NRCR pesam por regras simples e liberdade criativa. Você acha que isso dialoga com uma ética artística e de experimentação, improviso e anti-academicismo? Como essa ética aparece nas decisões visuais e materiais? Papel, diagramação, ilustração? Cara, eu não sei exatamente essa questão ética. Como assim? Sobre o que seria correto num ponto de vista lúdico? É ética relativa ao quê? Assim, exatamente. Em relação a, por exemplo, alguns sistemas mais hegemônicos que a gente tem quase que um manual de marca, né? Assim, Ah, você deve entendi. jogar desse jeito, você... Assim como eu trabalhando, sei lá, já trabalhei para um... É normal isso, você trabalha para alguém que você vai usar a marca dele, você tem que Uhum. usar o Pantone X para representar a marca, Sim, não pode usar outro verde que não o entendi. deles. E daí Entendi. alguns sistemas assim, parece até tipo, cara, meu jogo você vai divulgar no boca a boca, então você tem que jogar do jeito que eu falei para você jogar. Uhum. Tá. Cara, eu acho que isso aí tem uma questão muito importante aí relativa à história do RPG e à percepção do RPG enquanto produto, que eu acho muito importante. O D&D ele se desenvolve como um jogo independente, aparece em formato de zine, e ele tem uma lacunaridade tremenda, tremenda. E isso é uma característica que vem das suas fontes, wargames e literatura de fantasia, né? Que estão acostumados a isso. As publicações deles dependem desse artesanato, né? Como eu falei ali. Então, se você coloca que o RPG ele surge com uma experiência que precisa ser passar por uma curadoria de cada mesa, você vai entender que cada mesa vai jogar a sua forma. Isso está no DNA do RPG, por assim dizer, no D&D, né, historicamente. A comunidade se desenvolve muito a partir disso e outros jogos surgem naturalmente por conta disso também. Mas, logo, quando a gente começa a pensar o D&D como produto, isso antes mesmo da Forge, dos anos 2000, a gente pode dizer que logo dos anos 80, no início dos anos 80, você já vai ver que o RPG já começa a querer se entender como produto, o Gygax mesmo com AD&D já tenta fazer isso, você vai ver que o RPG já está querendo se vender de alguma forma, e então ele tenta normalizar a sua experiência, ele tenta fazer com que a experiência siga um molde. Né? Nesse ponto, começa uma busca para fazer com que as diferentes mesas joguem o RPG da mesma forma, o D&D da mesma forma. Isso é muito mais importante no nível ético para a marca em si e para quem está vendendo o jogo do que para quem está recebendo o jogo num primeiro momento. Por quê? Porque você vê uma comunidade imensa se formar, talvez esse seja o grande motivo do D&D ter sido o maior, o jogo indie mais influente de todos os tempos, em todos os âmbitos de jogo. Por quê? Porque uma comunidade gigantesca se forma em torno do jogo, cada mesa jogando a sua maneira, mas ainda assim todas se encarando como jogadores de D&D, jogadores de RPG. Essa força é muito criticada nos anos 2000, quando o RPG começa a amadurecer um pouco mais em relação ao produto. Então a Forge, que é o maior fórum de discussão de RPG que já teve, critica o D&D justamente por isso que é a sua maior força.
Por quê? Porque como pode um produto ser tão inconsistente em relação à sua experiência? E aqui eu provoco. Ele é inconsistente o suficiente para que todos se entendam jogando o produto, ainda que cada um tenha a sua experiência própria com ele. E isso é uma força gigantesca. Então, me parece que o RPG precisa de uma nova ética em relação a isso, que contraste uma noção de jogo que se tem, de que o bom jogo é aquele que entrega a experiência que o autor deseja. E o RPG ele demonstra que talvez não seja bem isso, mas que talvez o bom RPG entregue uma forma de se reconstruir aquela experiência de uma maneira que se identifique como tal, mas que também abre um grande espaço de customização dessa experiência para cada grupo que a encarna. Legal. E falando um pouco sobre zines, enfim, né? Tem zines e zines, né? Você pode pegar uma Nokia, você pode pegar uma porrada de magia, assim, mas falando dessa que é um pouco uma tiragem menor, que é no material frágil, em relação ao colecionismo do D&D, assim, você acha que isso é algo legal? Você acha que... Eu acho excelente, porque dada essa variedade que o RPG comporta, né, e legal você ter citado Porrada e Magia, e essas publicações assim, que são bem, bem lado B, né? Eu sinto que isso é uma grande porta de entrada para que você admita no seu cercadinho ali do RPG, ideias diferentes das suas e criações que não necessariamente dialogam com o que você faria. Então, tipo, você ter um produto, mesmo que seja um produto artesanal, um produto do it yourself, você ter esse tipo de coisa gera, em algum nível ali, um fetiche, uma vontade de colecionar, de ter aquilo contigo. E quando isso acontece, obviamente, você exerce crítica sobre aquilo, não somente para você dizer o que você não gosta daquilo, mas para você também assimilar algumas coisas que você gosta, você fazer também a sua maneira, você se inspirar para criar também, e para você também fazer o que é muito comum no meio do RPG e nessas comunidades é, anteriores também do RPG, que é fazer essa apropriação de ideias, né? Você pega uma ideia que alguém fez, você pega ela, faz também, mas faz a sua maneira, né? Então essa colagem, esse corte e colagem, ou como eu chamo no Café com Dungeon, eu falo de rapinagem, né? Você rapinar aquele material, sei lá, o que o brasileiro gosta de falar de antropofagia cultural, né? Eu acho que isso acontece muito nesse âmbito do Zine, porque você começa a fazer essa grande colagem de diferentes referências, diferentes estilos, que muitas vezes são muito parecidos entre si, mas também muitas vezes trazem ideias novas e que dão uma refrescada ali no teu repertório. Não, até recentemente um amigo meu, ele tava mestrando, assim, um Star Wars, e ele falou, pô, eu usei sua regra de criação de item. E eu fiquei, pô, bacana, que é uma parada, tipo... Eu falei pra ele, tava explicando pra ele, né? Tipo, é uma questão de argumento, então eu tenho tais materiais. Será que eu posso fazer esse item? Daí ele pode falar sim, não, ou sim, mas primeiro um natural você vai rolar uma tabela de desastre. Uhum, Que pode quebrar, pode explodir, pode. uhum. Esse Bacana. tipo de coisa é interessante, cara. Você vai vendo como as ideias se pulverizam mutuamente, né? Uhum. Eu acho que isso também dialoga com uma questão ética aí sobre a autoria, inclusive. É uma questão delicada por conta disso, né? É... Em questão de, tipo, imagem, em muitas linhas as imagens são, pra mim, pelo menos, são tão importantes quanto o texto, assim, né? Às vezes até mais em algumas questões. Por exemplo, eu tava lendo o Breu e às vezes pra mim, não sei, é fácil ficar perdido numa questão mecânica. Mas aí quando eu desci e vi criaturas de Breu, foi, putz, peguei. Pra você com essa relação de imagem e texto. Uhum. É, cara, falando em dois contextos, né? Por contexto geral de zine, acredito que não. Tem muita zine que é só texto, e zines importantes sei lá, do movimento punk, anarquistas. Tem muitas zines que são basicamente texto, colagem de texto, e o fato das pessoas poderem se expressar somente em texto, né? Ou de forma pueril, de forma espontânea e autêntica é muito importante para o RPG. Então,
até uma certa falta de preciosismo em relação à imagem, em dado momento para o RPG foi muito importante. Por quê? Porque você vê a autenticidade aparecendo ali. Né? Então, a gente que falou assim, cara, eu não sou um ilustrador, eu não vou fazer um grande produto com ilustração aqui, mas eu vou só botar para fora que é minha arte. Né? Então, tipo, a pessoa, você vê que tem muito material que a pessoa não deixou de lançar porque ela não tinha um ilustrador, ela não deixou de lançar porque não tinha boas fontes de imagem para ela pudesse rapinar ali e tal. Foi e fez. E isso aí eu acho que é interessante. Então, às vezes, isso vai passar por um canal muito mais de expressão do que um necessário cuidado estético com a imagem, sabe? Muito mais uma questão de botar para fora do que você pensar tá adequado ou não. Isso eu acho muito importante, mesmo que seja para você dizer não vou botar imagem nenhuma, o que já é um partido gráfico, né? Uhum. Tipo, a própria mancha do texto na zine comunica, sabe? A própria sujeira do texto, né? Às vezes é um elemento que você vai ver nas zines punks aparecendo bastante. Como aquilo é feito, a colagem que foi feita, a manualidade, ou se foi feito na Xerox, e aquele texto vem na diagonal na página, aquilo ali já comunica bastante, independente de uma ilustração ou de algo assim. Né? Então, a imagem como um todo, eu acho que ela é muito importante nesse sentido. Uhum. Né? Do que a imagem como um todo comunica, mas não necessariamente a ilustração. Né? Agora, no contexto do RPG, eu acredito que a questão da ilustração ajuda. Por quê? Porque quando você está comunicando aquilo, você está cobrindo a influência estética até para o espaço de jogo, para o espaço dinâmico do jogo. Então, como você falou, né, do Breu, você citou o Breu. Eu acho que o Breu tem ótimas contribuições, principalmente no bestiário, no kit de campanha ali em relação a como, sei lá, kit de itens, custo de coisas, enfim, comunidade, né, onde se vive, onde se desenvolve um momento pós-aventura. Eu acho que esse tipo de coisa são grandes contribuições do Breu e acho que nesse ponto o Breu trazer um partido gráfico para o jogo ajuda a alinhar esteticamente o que vai ser aquele jogo. Né? Então você acaba muitas vezes percebendo talvez mais facilmente uma regra, entendendo melhor onde aquela proposta, né, do autor vai vibrar esteticamente, então isso ajuda. Ainda que eu acho que não resolve, né? A gente tem muito isso acontecendo, né? Essa coisa da estética do art punk que tem na USR, na NSR muito forte. A gente tem muitas vezes uma inclinação de que a estética resolve sozinha. E acho que isso traz, às vezes, um prejuízo lúdico, que a gente vai jogar só na vibe da coisa. Resolve muita coisa. Eu acho que a vibe é muito importante, mas ela sozinha, ela não determina o canal lúdico. Entendi. Eu tive uma conversa, acho que ontem ou anteontem, e a gente chegou numa conclusão que às vezes muita imagem. Assim, a gente tá falando sobre, na verdade, mais sobre a questão de tipo mapinha, figurinha e bonequinho. Falou, cara, acho que isso atrapalha um pouco, né? E assim, a questão de imaginar mesmo, né? Se você coloca muito, assim, uma coisa é um quadrado e um grid, outra coisa é você, sabe, uma grama perfeita com a casinha, tudo. Uhum. Cara, e isso aí, assim, eu não sei se atrapalhar exatamente o, o, o nome, sabe? Porque atrapalhar acho que talvez pesado para isso. Mas o fato é que eu acho que o RPG, talvez na sua mídia mais básica, que é a conversa, o diálogo ficcional, Uhum. ele comporta uma ficção em disputa. Talvez essa seja a grande mídia do RPG. É como o diálogo ficcional cria essa dialética em torno desse espaço ficcional. Mesmo em jogos que o mestre e os jogadores estão no mesmo vetor, né, eles estão fazendo uma coisa, o mesmo objetivo, por exemplo, um jogo focado em contar história, e o mestre e os jogadores estão com o mesmo objetivo, mesmo assim, a gente tem uma disputa sobre a ficção. Então, se eu digo que tal coisa é X,
ou que tal coisa funciona de maneira Y, e aquilo passa a ser uma verdade para o mundo, outra pessoa não pode dizer que uma verdade contrária àquilo, a não ser que ele haja sobre aquilo para mudar aquele estado de simulação. Né? Então, se a mídia básica do RPG é essa ficção em disputa, e você bota um mapa cheio de coisas, cheio de informação, você já está trazendo aquilo ali com uma expectativa de ficção para o jogo. Muitas vezes, a emergência da ficção é 1000 vezes mais interessante do que a proposta, do que a expectativa que está colocada no mapa. De modo que talvez a exploração desse mapa, né, de forma emergente, não vou nem dizer do mapa, né, mas da ficção de maneira emergente, e aí talvez isso determinando o que seria esse mapa, pode ser mais interessante para essa dialética do jogo, do que a gente já ter tantas coisas pressupostas ali. Mas talvez pior não seja a palavra, porque para determinadas pessoas, o jeito de engajar com esse diálogo ficcional precisa de alguns auxiliares. Então, eu entendo que para muitos usuários, ter o mapa, ter um prop, ter uma ancoragem visual vai ajudar. Entendi. Entendeu? A gente pode dizer que, de certa forma, você ter um mapa com determinados props visuais vão determinar alguns caminhos de agência. Eu tinha um mestre que ele falava, cara, pra mim vale mais decorar a mesa do que tematicamente do que os mapas. Então o mapa era só um quadrado, mas a mesa era linda, sabe? Botava uma caveirinha no canto, com a vela. Acho que tem seu valor também, mas é isso. Para certos jogadores, ter auxílios visuais vai ajudar ele a perceber certos caminhos de agência. Eu pessoalmente vim do Mordheim, então eu gosto muito de... Maneiro. Quer dizer, vindo, né? Tipo, jogava 3 vezes assim por ano, mas... As próximas aqui... Você tem umas referências curiosas. Pô, meu primo era muito esse cara que jogava, sabe? O meu primeiro RPG foi meio que um... Assim, eu ouvia ele jogando, eu sabia que tinha elfo, sabia que tinha druida, sabia mais ou menos o que eles faziam. Tinha 4d6, foi a primeira vez que eu joguei, uns 2011, isso. 2011? Quantos anos você tem? Deixa eu 26, perguntar. fazer 27 ano que 26. vem. Tá, então localizei tua geração legal. Próxima pergunta, eu fiz duas, quer dizer, eu fiz uma, mas daí o Kobe falou pra fazer uma, mas elas são meio parecidas, eu vou ler as duas, tá? Você vê zines de RPG como uma maneira de potencializar a curadoria da mesa e do funcionamento das regras do jogo? E é do Kobe. No último episódio de Café sobre Elusive Shift, inclusive ouvi, muito bom. Você comenta que acredita que um kit é a forma mais moderna de trabalhar um produto de RPG. Você acredita que um zine pode cumprir essa função? Como? Acredito que sim. Como eu falei, né, eu acho que o RPG, quando ele se coloca como manual, que seja um produto, e esse produto não necessariamente mercado, mas um produto zine, né, de expressão, de do it yourself, eu acredito que ele possa ajudar muito isso, até pelo seu formato, enxuto, direto. Né? Por exemplo, eu acho que o fato do D&D Basic, que é um grande xodó da OSR, né? O D&D Basic de 81. Por que ele foi escolhido? Ele era, assim, se você olhar mercadologicamente, ele foi criado para ser a versão for kids, né, do D&D. Por outro lado, ele é tão enxuto, ele tem poucas páginas, ele tem pouco recurso ali, e isso cria, talvez, isso cria o que para mim é a melhor versão do D&D, porque ele é quase, eu faço uma comparação no café recorrentemente sobre isso, ele é quase um filé mignon. A diferença do filé mignon para uma carne de segunda, que eu falo, comparo com o DCC, por exemplo, ou com outros jogos que têm uma estética mais carregada, é porque a carne de segunda ela tem um gosto que você tem que comportar aquele gosto na receita que você vai fazer. Então você vai lidar com aquele gosto que você tem que aceitar. Se você não gostou daquele gosto da carne de segunda, não adianta você tentar temperar, construir aquele prato de outra forma. Não adianta. Agora, o filé mignon,
ele aceita vários temperos diferentes entre si. Ele tem um gosto mais... ele é mais sobre uma textura mais tranquila e um gosto menos acentuado. Então ele aceita um trabalho seu maior. O D&D Basic, por ser enxuto, ele não propõe tanto gosto. Então você trabalha ele mais facilmente. Entende? Já o DCC, os jogos que têm uma textura mais clara, jogos que trazem um gosto muito forte, é mais difícil você trabalhar isso. Por quê? Porque você vai ter que desfazer todo aquele gosto. E talvez nem faça sentido você desfazer aquele gosto. Ou você gosta daquilo ou você não gosta. O D&D Basic ele te chama a cocriação. O D&D original também, né? Ele te chama a cocriação de uma maneira muito acentuada. E o Zine, eu acho que ele tem esse meio a seu favor. Qual o meio dele? É um meio, de forma geral, enxuto. É um meio de forma geral, que busca, que incentiva, né? Que estimula a cocriação, o do-it-yourself. Ele chama o leitor para construir junto, mais do que um produtaço, um livrão, sabe, já muito bem terminado, com uma arte final muito já bem trabalhada. Não, ele constrói esse espaço criativo junto. Então, eu acho que ele chamar a cocriação, ele chama para essa curadoria do jogo no espaço emergente, que eu acho que é tão importante para o RPG. E fazendo um gancho que você acabou de falar, você acha que esse próprio espírito, né, de você criar junto, você acha que esses sistemas em relação a um D&D, a um Tormento, whatever, que chama mais atenção de criativos? Porque acho que eu não falei com nenhuma pessoa até hoje das entrevistas que não fosse de uma área criativa, sabe? Uhum. Cara, não sei dizer, acho que sim, mas eu conheço muita gente que gosta desse rolê, muita gente que não é da área criativa e que passa a querer se expressar pelo meio de zine, passa a querer construir sua campanha de uma maneira mais vistosa até para o grande público. Não forte demais, mas para o público, para compartilhar, né, para construir o seu notion da sua campanha de uma forma legal, de buscar de alguma forma, mesmo que seja por IA, mas sei lá, ou pela própria canetinha, começar a aprender a desenhar. Eu acho que isso é uma coisa que certamente esse tipo de publicação estimula. Agora, se são os criativos que são necessariamente eles que vão se interessar, eu acho que, obviamente, eles se interessam bastante, porque tem essa autenticidade, tem todo esse canal que normalmente o pessoal de criação curte, mas eu acho que outras pessoas de outras áreas, advogados, médicos, no grupo do Café com Dungeon, você vai ver que tem gente de todas as áreas. Tem muita gente de TI, que não é necessariamente de criação, é enfim, de um ramo mais cartesiano, né, por assim dizer, mais exato, mas tem muita gente de várias origens ali confluindo, né, em torno do RPG. Tem gente de psicologia pra caramba, tem gente de educação, então acho que não necessariamente atrai gente criativa, mas certamente gente criativa se sente atraída, porque mas não só eles, né? Acho que assim. E, bom, duas últimas perguntinhas. Primeira, como você vê hoje o cenário de zine de RPG? Eu vejo ele menos punk e mais produto. Eu vejo ele encaretando bastante. A própria Nock, por mais que ela tenha um design super super art punk, etc. Ele é muito pouco punk, né? Ele é muito magazine, assim. Ele é um recorte estético que encareta, que tipo, ele é muito anti do it yourself na minha cabeça, assim. Ele leva o zine para um lado que é eu mesmo não vou fazer isso aqui porque eu não sei, sabe? E se você pegar o ciclo de D&D clássico, as ilustrações que você vai ter lá do Sutherland, sei lá, do Trampier, do próprio Gygax, você vai ver ilustrações super naif, assim, né? Super, cara, eu não sei fazer, mas eu vou botar ainda assim. E na Nock não tem nada disso. Tipo, por mais que seja uma curadoria que eles até estimulam em certo ponto, ele fala, faça sua zine, pega a imagem de domínio público, usa software de graça. Eu sei que a comunidade tem todo esse papo, mas
pô, velho, você pegar o papel ali, sair desenhando uma coisa muito mais cuspida do que estudada, sabe? Eu acho que se perde muito. Então, eu acho que o Zine old school está indo para um espaço talvez mais careta, assim, não só old school, mas no RPG de forma geral, mais careta no sentido de se entender também como um produto, quase como um livro normal. Aham. Então, o Zine está perdendo bastante autenticidade, por assim dizer, sabe? Eu acho que é isso, sinal dos tempos, né? Tudo no mundo de hoje ele tende à produtificação, assim, a virar suco. Né? Então, por mais que seja lindo, eu amo a Nokia, não estou querendo dizer que eu não ame a Nokia e tudo mais, mas ele perde bastante autenticidade. Você comparar, por exemplo, com o Gong Farmers Almanac do DCC, que é um recorte talvez de, sei lá, 6, 7 anos atrás, você vai ver a diferença brutal, né, de produção, de comunidade que tem ali. E você vê isso também na questão da distribuição? Certamente, porque eu vejo que o Gong Farmers Almanac e outros zines, tipo o Metal Gods of Phil Haddad e outros zines daquela época lá, no início dos anos 2010, assim, até 2000, meio de 2010, você vai ver que essas zines passava muito por envio, de um enviar para o outro por correio, tem muito essa coisa do tátil da coisa. E, assim, eu vejo que as zines mais modernas, elas, tipo, pode ser impresso, pode ser digital, elas dão mais ou menos a mesma experiência, assim, sabe? Eu sinto que elas se digitalizaram muito. Elas passam necessariamente pelo espaço digital. Saquei. E por último, é meio ampla, mas sabendo que o que eu tô fazendo, que dica você me daria? É, busca o que você gosta, se divirta fazendo. Eu acho que você se divertir fazendo, muito mais do que você pensar para quem você está trazendo aquilo, vai te trazer uma comunidade em torno de gente que se diverte com as mesmas coisas que você. Então Uhum. se divirta fazendo e busque gente que se divirta com a mesma coisa. Não fica pirando muito quem é meu público-alvo, quem é que vai curtir isso. Não fica se preocupando muito com isso. Você vai encontrar gente que gosta da mesma coisa que você e isso vai trazer muita autenticidade para o teu trabalho. Oh, beleza, obrigado então. Valeu pelo tempo, pela conversa. Tamo junto. Me passa o que você tiver aí, se você tiver alguma coisa para compartilhar, alguma coisa assim, pode me mandar que a gente troca uma ideia também a Ah, respeito. beleza. Tipo, pronto agora. Na verdade, eu tenho um manual de estética que eu mandei pra vários amigos artistas. Falar, gente, eu preciso de desenhos. E daí eu mandei um manual de estética. É a única coisa, assim, que você quiser ver mais ou menos como é que é o estilo do negócio. Manda, manda. Você aceitaria clicar num link do Canva? Claro, sem dúvida. Eu uso bastante Canva, cara. Não tenho nada contra o Canva, não. Então, eu tô tendo que aprender ainda, mas. Eu estou desenvolvendo meu manual de estilo lá. Muito mais porque eu uso o espaço de RPG para eu aprender coisas com o meu trabalho. Então, Ah, joguei no chat da calça. Primeiro são só texto, mas depois você vê valeu. mais ou menos como é que é o estilo. Maravilha. Entrei aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada e a gente conversa. Bom, beleza então. Obrigada, viu? Valeu, agradeço, Pilar. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que só pela escolha do tema aí, mesmo sem eu ter visto nada ainda, acho que pela escolha do tema e pelas perguntas já dá para ver que acho que você tem uma pesquisa curiosa aí e quero ver os resultados. Então tá, beijão. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
Se você investe em CDB e te falaram que esse é o melhor investimento. 5 costumes brasileiros que eu amo e aprendi depois de morar aqui. First is only drinking beers that are really cold like this. In Brazil, you have this genius and obvious idea of chilling the glasses and serving the beer ice cold. My whole life, I've grown up with warm beer, and this is so much better. The next is an obvious one.